Bem, eu vou passar então para o Márcio, né, nosso representante aqui do Conselho Federal de Contabilidade. Quem é que está lá no mundo real, né, Márcio? Porque o mundo virtual é maravilhoso, mas o mundo real é um pouquinho diferente, né? Muito bem. Boa tarde a todos. Inicialmente quero me somar aos demais colegas aqui, senador, e parabenizá-lo pela condução dos trabalhos. Sem dúvida nenhuma, a sua participação aqui conduzindo tem abrilhantado muito esse debate e tem sido muito útil para a sociedade. Eu fico feliz em falar ao final também, porque, de fato, o olhar que o Conselho Federal de Contabilidade propõe dar à reforma não é nem o olhar especialmente do contribuinte e nem o olhar do fisco, né? Nós estamos aqui situados no momento em que nós vamos operar a reforma, e é claro que todos os princípios, né? E eu gostei muito que aqui da parte do fisco também, algumas situações, né, quanto à busca pela eficiência, a busca pela segurança, é tudo aquilo que, né, a sociedade quer. E eu vou apresentar aqui para vocês alguns pontos que no nosso grupo de trabalho do Conselho Federal de Contabilidade, em relação à fiscalização e, né, na transição, se destacam como pontos de atenção, porque entendemos que devem melhorar, né, devem ser melhorados no texto, para que a gente evite o que nenhum aqui quer, que é uma reforma tributária que na aplicação prática ela possa piorar um pouco ou ser menos eficiente do que poderia nas questões práticas. Primeiro ponto que eu quero colocar, e foi citado aqui antes também, a gente precisa lembrar, né, que a emenda constitucional ela determinou que os tributos, então o IBS e a CBS, né, eles observarão as mesmas regras. E aqui entra um ponto que é muito importante a gente destacar, porque de um lado nós temos o federalismo e a gente entende, compreende, né, os interesses dos estados, dos municípios e da União, e é legítimo dentro do nosso pacto federativo, é assim que é o Brasil. Mas ao mesmo tempo em que isso foi transformado em um IVA dual, nós perdemos sim uma oportunidade em simplificar ainda mais, né, a apuração do nosso IVA. Mas não é essa a discussão que eu ponho, porque isso já está ultrapassado, já está definido. Agora, qual é o ponto que a gente traz aqui para a reflexão? Bom, se temos esse cenário, onde de um lado, e dentro do PLP 68 está muito claro em vários pontos, né? Auditor da Receita Federal e a administração tributária dos estados e dos municípios, né, e o seu comitê gestor do IBS, que vão fazer esse diálogo e essa comunicação, mas nós temos claramente, né, dois, pelo menos, agentes ali que têm competência para fiscalizar, certo? E a preocupação que a gente traz aqui é: imaginem no nosso cenário, e eu trago um exemplo bem ilustrativo aqui, né? Olhando apenas para a Receita Federal, e não foi a casualidade que hoje não tenha nenhum representante da Receita Federal que eu trouxe esse exemplo, poderia ser para o Estado, município, qualquer outro, né? Mas a gente tem na legislação da tributação federal a figura da solução de consulta. E aqui a representante dos contribuintes trouxe um ponto importante. Imaginamos nós que a maioria, e aqui foi falado pelos colegas também, a maioria dos contribuintes, eles querem a conformidade. E a maioria dos contribuintes, eles querem entender também qual é a perspectiva do fisco quanto àquela legislação. E por isso existe o que chamamos de uma solução de consulta, que é quando o fisco se direciona ao agente tributário e diz: olha, dada tal situação, tal fato econômico, qual é o seu entendimento dando diante da legislação, da incidência, do fato gerador ou da alíquota? Hoje a gente já tem essa figura. E para vocês compreenderem da complexidade, eu trago o exemplo da Receita, porque nós temos a solução de consulta e nós temos a solução de divergência. Porque a Receita Federal, ela é dividida em superintendências e algumas têm suas autonomias. E eu trouxe um exemplo aqui relacionado a PIS e COFINS de uma solução de divergência que teve como origem 8 soluções de consultas conflitantes. Vejam só, é o próprio agente tributário respondendo uma questão do fisco, em que na região sul a resposta foi uma, na região norte a resposta foi outra, e na região central a resposta foi um pouco mais diferente. E aí se cria a solução de divergência, que é, bom, afinal de contas, qual é o entendimento da Receita Federal sobre este ponto? Isso nós estamos falando da Receita Federal
olhando a sua legislação. Agora, como nós temos o IVA dual, e é sim a mesma legislação, mas nós temos agentes tributários, estruturas tributárias, olhando para a mesma legislação, mas com o seu viés, com a sua perspectiva. Aqui a gente já viu alguns pontos e, obviamente, não me atrevo a discutir se deve ser da Receita Federal autonomia, se deve ser da Receita Estadual, como é que o comitê do IBS vai harmonizar, né, todas as interpretações, todos os auditores tributários dos nossos tantos municípios. O ponto que eu coloco, senador, e aqui a nossa reflexão, é que a legislação como está, ela não contempla exatamente o espírito da emenda constitucional quando disse que os entes deverão atuar de modo cooperado. Porque a lei, o PLP 68, ele traz inúmeras situações de cooperação, mas sempre em poderão cooperar, poderão Tem emendas substituindo o poderão por deverão, né? Porque, uma das nossas aqui é nesse sentido, porque se de um lado a sociedade assumiu o compromisso, né, de que se faça esse movimento, do outro lado nós entendemos que o fisco também deve assumir um compromisso, né, de cooperação. Então aqui a emenda que a gente apresenta é substituir o poderão e trazer no PLP uma forma mais determinante de cooperação entre os fiscos. Nós, e aqui eu falo não só como Conselho de Contabilidade, mas nós, sociedade como um todo, e os próprios auditores, eu tenho certeza disso, eles querem essa harmonização. E aqui é na lei que nós temos que deixar isso amarrado, senador. Porque se nós não colocarmos isso de forma definitiva, vai depender da construção, se lá na região tal vai ter alinhamento, se na outra região não vai ter, daqui a pouco o município se insurge e não quer observar o que o comitê do IBS determina, né? E nós estamos falando de vários, se eu não me engano, no último levantamento nós somos 5 mil e poucos municípios, né? Agora vocês imaginem harmonizar isso tudo. Bom, então a forma como é isso. Outro ponto. Nós temos aqui, já foi trazido também, né, o artigo 324 fala do compartilhamento, né, dos registros de fiscalização entre os órgãos, entre o Comitê do IBS e a Receita Federal. Então, vejam bem, se nós temos esse compartilhamento, nós temos aqui um outro ponto que é a fiscalização, ela continua no texto atual, podendo ser feita tanto pela Receita Federal, quanto pelo representante da administração dos estados ou do distrito. E aqui se destaca a questão da mudança da tributação para o consumo. Porque quando a gente tem isso, né, ou o contribuinte sendo aquele da empresa, né, aquele da origem, há divergências, há situações complexas, mas não são tão potencializadas. Agora, quando a tributação é no destino, e nós temos a possibilidade na lei de que, imaginem uma cidade turística, porque lá, né, o fato gerador vai ser na entrega do produto, se for fisicamente, não eu vou lá numa cidade, compro um produto, e aquela empresa daquela cidade recebeu 1.000 turistas de 1.000 cidades do nosso país. E aqui eu vejo a preocupação do DTE, eu quero dizer que, obviamente, nós somos favoráveis ao DTE, porque ele é uma inovação tecnológica, mas, ao mesmo tempo, o DTE vai permitir que aquele contribuinte da cidade turística receba 1.000 notificações se o comitê do IBS não harmonizar isso claramente entre os contribuintes municipais. Porque veio um contribuinte lá da cidade, né, do norte, foi lá e comprou uma blusa, comprou um produto, levou aquele produto e é o local, né, do contribuinte, onde vai ser repartido esse imposto, e as discussões sobre a legislação podem envolver milhares, né, de entes da nossa federação, milhares mesmo, nós estamos falando de milhares de municípios. Então, a proposta aqui que a gente coloca, em termos de fiscalização, e não vamos eliminar isso, porque já está definido, é dual, tem o comitê, mas em termos de fiscalização, a gente precisa colocar uma garantia maior, no nosso entendimento, para a sociedade. E a proposta é: não pode o mesmo contribuinte ser fiscalizado por 2 entes pelo mesmo período, mesmo fato gerador, sem uma consulta prévia,
não estamos dizendo que não pode, mas o Estado quer fiscalizar determinado contribuinte, ele vai consultar na base, que é compartilhado, a Receita Federal já fiscalizou. Então apresente os argumentos do porquê ele não entende que aquela fiscalização da Receita Federal é suficiente para que ele faça o seu próprio lançamento de tributo. E não de forma livre, porque aí nós teremos milhares, né, de autoridades tributárias intimando contribuintes para que eles prestem informações ou resultem isso em milhares de autos de infração. Então, da fiscalização, essa é a proposta. Do lançamento, a mesma forma, só que um pouquinho diferente, lançamento de ofício, né? Para que um ente possa lançar um tributo, efetuar um novo lançamento, ele deve consultar a base, porque ela está lá compartilhada entre os entes, se já não houve lançamento de ofício por outro ente pelo mesmo período, mesmo fato gerador, e por que, né, que ele vai utilizar a mesma base ou se ele não vai utilizar a mesma base. Porque o problema não é os dois fazerem lançamento, isso é da natureza da autoridade tributária. O problema é fazerem lançamentos distintos. Um usando uma interpretação da legislação e o outro utilizando outra interpretação da mesma legislação. E aí o contribuinte vai se defender para o determinado agente tributário dizendo, olha, este já me fiscalizou e já me autuou com tal entendimento. Como é que você está me autuando com um entendimento divergente? Hoje, isso já acontece quando a gente discute ISS, ICMS, esses tributos que ora são de um ente, ora são de outro. E a verdade é que hoje o contribuinte não tem a quem recorrer. Ele tem que seguir a sua disputa no judiciário com cada um dos entes e, entre aspas, né, o Estado diz, a discussão com o município é com o município. Eu fiz o meu lançamento. O município diz para o contribuinte, a discussão com o Estado é com o Estado. Eu fiz o meu lançamento. Dentro de um IVA dual, onde nós temos a mesma legislação, nós temos a oportunidade de aqui vincular as interpretações e aí é o caso, né, do diálogo entre o comitê do IBS com a Receita Federal para que o contribuinte não fique exposto a essa situação. Esse deve ser um compromisso da autoridade tributária e não para que o contribuinte resolva isso individualmente. Como última proposta, senador, aqui já que o meu tempo está se esgotando também, eu quero trazer um ponto aqui, aproveitando o Leonardo aqui, que é do Rio Grande do Sul também, meu conterrâneo, nós sentimos a ausência nesse PLP de algum artigo que incentive aos programas de conformidade. Todos aqui também convergiram que queremos que os contribuintes que estão em conformidade, eles, né, sejam o nosso objeto de melhor tratamento. Dentro do PLP não existe uma proposta trazendo, como por exemplo o Rio Grande do Sul tem, né, no Comitê de Boas Práticas, onde você incentiva o histórico do contribuinte. Se ele é um contribuinte cumpridor das suas obrigações, que ele tem adimplência nos tributos, uma série de comportamentos, ele terá sim um tratamento diferenciado na hora de fiscalização. E isso é algo que vocês sabem, né? A autoridade tributária é algo que no mundo inteiro é trabalhado. O Brasil, a Receita Federal, estadual, municipais, várias já adotaram esses procedimentos que são inspirados em boas práticas internacionais e isso, sem dúvida, melhora o ambiente tributário e está ausente no PLP. Né? Uma determinação de que as autoridades criem e incentivem esse tipo de programa. E aí, por fim mesmo, senador, e aqui até então, né, nós estávamos falando do princípio da simplificação, que é norteador da nossa reforma. Eu quero falar do princípio da transparência. Há muita insegurança, sim, né, e o senador colocou muito bem. Bom, mas qual é a alíquota de fato que precisamos para que não exista aumento de carga tributária? Estamos tateando no escuro no momento, essa é a verdade. Claro que com muitos estudos, mas muitas estimativas. O real impacto que a reforma pode trazer, vamos ser bastante otimistas, né? Ela é de uma aderência à conformidade muito maior da que existe hoje. Isso naturalmente acarreta em um aumento da carga tributária. E não queremos aumento de carga tributária. Se vamos ter mais contribuintes pagando tributos, nós temos que então reduzir a alíquota e melhorar o ambiente econômico. O que nós colocamos aqui, senador?
Existe todo um processo de transição, onde está ali muito claro, né, como vão ser calculadas as alíquotas. Inclusive, o próprio Tribunal de Contas da União tem a sua responsabilidade em determinar a metodologia com base, né, sua base de dados. O que nós queremos é que estas informações sejam compartilhadas com a sociedade. O próprio Tribunal de Contas hoje já trabalha muito com a linha dos dados abertos. A Receita Federal hoje divulga boa parte das suas informações de arrecadação, quanto foi arrecadado por período, e com a tecnologia que nós sabemos que está sendo investida dentro da reforma tributária, até pelo split payment, e todas as outras questões, é uma reforma altamente tecnológica, e isto não será um grande problema. Levar à sociedade, quase que em tempo real, senador, a capacidade de arrecadação de cada um dos entes federados para que a gente possa, em um portal único, acompanhar e medir se essa alíquota que foi determinada durante aquele período, ela está realmente, né, atingindo o seu propósito, se por um acaso, e nós não sabemos, só vamos saber no início desse processo, se a alíquota estimada ela é, inclusive, inferior à necessidade da autoridade tributária, na verdade não da autoridade tributária, né, do nosso poder executivo, né, dos nossos estados, porque é eles que precisam da arrecadação. Então, aqui nós temos uma proposta de que essas informações sejam divulgadas em modelo de dados abertos através de um portal e, inclusive, a partir do período de arrecadação em periodicidade mensal. Porque nós temos condições de acompanhar hoje isso, né, com a tecnologia que existe. São muitas estimativas, existem, né, aquele portal que alguns chamam do impostômetro, que é estimativa, na estimativa, na estimativa. Se nós vamos avançar realmente para um modelo altamente tecnológico, é possível sim que a sociedade possa acompanhar essa arrecadação em tempo real, em tempo, né, muito mais exíguo do que hoje nós temos. Essas são as nossas propostas, senador, nós vamos encaminhar, né, amanhã já todas elas juntamente com a justificativa para que possa ser apreciada e, quem sabe, acolhida aqui pela essa casa. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. O Márcio falou muito bem como contador. Realmente a gente fica agoniado, né? Mas... Vem, Tati, só para... Quer falar, Márcio, alguma coisa? Senador, que é claro que é uma legítima preocupação e a resposta não tem. Mas o que eu quero trazer é que existe uma etapa antes disso, né? Nós não queremos grande judicialização. Eu acho que nós em todos aqui. E o ponto que eu coloquei é a etapa anterior a isso. A dúvida do contribuinte, né, e a harmonização entre os próprios entes também sobre a sua interpretação. Então, acho isso importante também destacar, alinhado à tua preocupação, que é uma preocupação, mas eu colocaria num segundo passo, né, naquele passo que a gente vai procurar evitar ao máximo. Eu compreendo que esse é o caminho, né, de todos que estão envolvidos nisso. Senador. Tem emendas de harmonização já previstas, mas eu não sei se é com relação ao 108, que está a dúvida muito maior, só para a gente poder... Né, eu, por exemplo, com relação a essa referência que você falou, Márcio, eu recebi da Receita Federal, sei lá quantas páginas, e li já por umas 10 vezes, não entendi ainda, acho que nem eles entenderam ainda como é que chegaram aos 26. Ontem teve aqui o pessoal do Tribunal de Contas, me deu também 140 páginas de estudo do Tribunal de Contas também. Então, imagina-se um leigo acompanhando isso aí para saber qual é a taxa. Nós não sabemos, nem eles sabem, ninguém sabe qual é essa taxa. Nós vamos saber dessa taxa durante trocar o pneu com o carro andando, né? Porque ninguém sabe. Eu te garanto que acho que nem o Mr. M naquela época do Fantástico lá poderia dar para a gente qual é a alíquota, né? Senador, por isso mesmo que é importante essa transição, né? A gente começa com uma alíquota de 0,1% para poder medir a dinâmica da economia. A gente não está fazendo uma